Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos o teu filho, pastor Reginaldo, que estará ministrando a tua palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor o use, como sempre tem feito. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fale aos nossos corações, pois precisamos ouvir a tua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar na tua casa, louvando e adorando o nome dEle. Motivo de alegria, né? Para todos os nós. O salmista diz que mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E nós estamos na presença de Deus. Amém? Sem demoras, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12. Os irmãos encontraram? Nós vamos ler o verso 1, o 2, o 11 e depois o 14. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será um princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 14. E esse dia vos será por memória, por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Nós sabemos que esse texto vai se tratar da primeira Páscoa do Senhor. O povo de Israel estava no Egito e Deus deu uma ordem para Moisés e para Arão, para que ele instruísse o povo sobre a primeira Páscoa. Se a gente for voltar um pouquinho antes do capítulo 12, nós vamos ver que o povo de Israel vivia no Egito e morava no Egito. A terra passou, há anos atrás, por muita dificuldade. E Deus, através da sua soberania, levou um servo dele para o Egito, chamado José. E este homem sofreu muito no Egito, mas foi muito abençoado por Deus no Egito. Tanto é que se tornou governador do Egito. Tudo isso já era um plano de Deus, porque Deus sabia que a nação de Israel iria parar no Egito. Pois bem, José é governador do Egito e Jacó vem morar no Egito. José, governador do Egito, manda trazer a sua família, seu pai e a sua família. E o pai dele fazia muitos anos que não via. Ele tinha sido vendido pelos seus irmãos e era escravo no Egito. Foi chefe da cadeia no Egito, o prefeito da cadeia no Egito, um homem que cuidava, e a cadeia de Faraó, por incrível que pareça, prosperava e dava lucro. José é um homem chamado por Deus para mudar a história e o sofrimento que haveria de ter no Egito. Deus dá um sonho para Faraó, e Deus, através desse sonho, está entregando uma bênção de riqueza, de muitas riquezas para Faraó. Só que Deus ia usar alguém, o seu servo José, que estava no Egito, servia para o Faraó. E Faraó o nomeia governador no Egito. Rapidamente, para a gente poder entender um pouquinho. E o povo, era 70 pessoas que viviam com Jacó. E eles vêm para o Egito. José conversa com o Faraó, e eles fornecem as terras de Gozém para Jacó morar, para Jacó criar os seus animais, e agora o povo de Deus vem para o Egito. E que eu quero falar com isso nessa noite,
O povo de Deus já estava passando muita dificuldade. A terra ia passar por grande miséria, por grande seca, por grande fome. E agora o povo de Deus recebe o privilégio do Senhor de ser acolhido pelo governador do Egito, que era um hebreu, que era um israelita. E agora esse homem vai acolher o povo. E agora o povo de Deus mora no Egito. Muito bem, nós sabemos que o Egito era o país mais avançado, melhor tecnologias da sua época, era o país do momento. Seria como se fosse uma Dubai hoje, algo magnífico, que fica nos Emirados Árabes. E agora, a família está no Egito. E eu começo a enxergar um problema nessa situação, porque Deus estabelece riqueza, bênção na vida de Faraó. Deus deu um sonho para Faraó. Olha, haverá 7 anos de extrema penúria, extrema miséria, mas haverá 7 anos de muita bonança. E nesse processo, José é escolhido pelo Faraó. Faraó identifica em José o Espírito de Deus. Fala, não vejo um homem mais apropriado para que cuide desse momento, porque você é um homem dotado do Espírito de Deus. E Deus começa a trabalhar na vida de José, abençoar José. O homem que vivia preso, que cuidava da cadeia, agora passa a ser governador do Egito. Isso é a mão de Deus. Isso é a mão de Deus honrando o teu servo. Agora a família de José está no Egito. Muito bem, gozando das riquezas de tudo. A bênção, veja bem que eu quero identificar para a igreja, que a bênção não era do povo de Deus. Eles estavam sendo abençoados, mas tinha um dono aquela bênção. E a bênção, por incrível que pareça, era do Faraó. Quando José começa a ter 7 anos de extrema bonança, e começa a guardar alimentos, estocar alimentos, após esses 7 anos, começa a vir muita luta, muita miséria, muita pobreza. E Deus dá uma sabedoria a José. E José agora começa, no capítulo 47 de Gênesis, verso 13, a negociar com o Egito, com o povo daquela terra. E agora quem tinha dinheiro começa a comprar. Olha só Deus provendo a bênção e a riqueza a Faraó. Olha como que Deus é tremendo. Ele não deve nada para ninguém. Ele ia abençoar José. Mas agora Faraó vai comandar diretamente todo o Egito. Todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata do Egito começa a vir ao rei Faraó. Para quê? Para comprar alimentos. José começa a arrecadar todo o ouro, todo o direito do Egito. Por quê? O povo precisava se alimentar. E o povo de Deus lá. E o povo de Deus na bênção. Gozando da bênção. Muito bem. Acabaram-se o alimento. José teve outra ideia. Vocês estão precisando de alimento, de comida. Vamos fazer o seguinte. Vocês me entregam todos os seus animais. Entregam seus carneiros, suas vacas. E eu vos darei alimento. Muito bem, agora todo o rebanho do Egito, tudo que havia de rebanho, começa a vir na mão de Faraó. Deus provendo riqueza e bênção na vida de Faraó. Como eu disse agora há pouco, Deus não deve nada a ninguém. Acabaram-se o alimento. Senhor, nós já te demos o nosso dinheiro, os nossos rebanhos. E agora nós nos oferecemos como escravo e damos a nossa terra para que o Senhor nos forneça mais alimento. Agora todo o território do Egito, toda a terra pertence a Faraó. E os donos da sua terra passam a trabalhar para o dono do Egito. Irmãos, isso é a mão de Deus abençoando José. E o povo de Deus sendo abençoado por isso. Só que há um perigo muito grande nessa situação. O povo de Deus começa a estar no Egito, começa a crescer, começa a evoluir e começa a crescer. Está num lugar muito rico, muito próspero, de muita riqueza. E muitas vezes, isso não é que é mal, mas o amor ao dinheiro, é um sentimento ao dinheiro. É a raiz de toda a espécie de mal. Paulo vai tratar isso no capítulo 10, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, Paulo vai tratar isso. E agora o povo de Deus começa a se afastar do Senhor.
Por quê? Vive no Egito. E o Egito é o mundo. O Egito é o lugar de nós conquistarmos alguma coisa com Deus, mas não esquecermos do Deus que proveu as coisas que nós precisávamos. E o povo está no Egito. E muita riqueza, muito ouro. Olha, quem que você é? Eu sou parente de José, sou irmão de José, o governador de todo o Egito, o homem mais poderoso do Egito. E agora eu tenho acesso para comercializar, para negociar, e o povo começa a se esquecer de Deus. Olha o versículo que eu disse, 1 Timóteo 6,10 diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E por causa dessa cobiça, muitos se desviam da fé e se traspassaram por muitas dores. Pastor, isso quer dizer que o dinheiro é mal, o dinheiro faz mal? Não, o dinheiro é maravilhoso, o dinheiro é uma bênção, mas um amor ao dinheiro rouba o lugar de Deus no nosso coração. E o mundo muitas vezes proporciona isso, e necessariamente na vida do povo de Deus foi isso, muito. Agora a bênção era grande, só que eles não esqueceram de uma coisa, a bênção não era deles, a bênção viria para servir eles, a bênção era de Faraó. José era administrador, governador de Faraó, mas a bênção não era o povo de Deus, e o povo de Deus começa a passar tempo demais no Egito. Tanto é que o tempo de Jacó no Egito foi de 17 anos. E é um momento de extrema tristeza, de extrema amargura, de extremo sofrimento, miséria e pobreza, era de 7 anos. Nós já vemos que se passou 10 anos a mais. Agora Jacó morre e o povo começa a se entregar ao Egito, que simboliza o mundo nos nossos dias. Mas era o Egito aquelas riquezas, tudo aquilo que favorecia o povo não quer mais sair do Egito. Aí o povo, você sabe o que acontece quando a gente se entrega, irmãos, ao mundo e esquece das coisas de Deus? A gente para de sacrificar. E o povo no Egito parou de sacrificar o Senhor, parou de oferecer o sacrifício, esqueceu de Deus, se distanciou de Deus, esqueceu que a bênção, tudo aquilo que Deus proveu para eles veio da mão do Senhor, era um projeto de Deus, foi Deus que deu o sonho a Faraó, foi Deus que colocou José como governador do Egito, e o povo agora está entregue à vida do mundo do Egito e se esqueceu do Senhor. Mas Deus, como não falha, tem um plano perfeito, Deus tem tudo determinado, tem tudo escrito, Ele controla todas as coisas, e é isso que eu me alegro nessa noite, saber que Deus tinha um projeto para o seu povo. Muito bem, o povo de Deus vive, se entrega para o sacrifício. Nos nossos dias, sabe o que acontece? Nós nos entregamos às coisas do mundo, não viemos mais para o culto, não ofertamos, não dizimamos, não temos mais comunhão, não quero saber, não vou para o culto hoje. E isso é o mundo, é o Egito entrando em nós, dominando nossa vida. O mundo serve para trazer benefícios e bênção, mas nós não podemos esquecer do dono da bênção. É Ele que provê para mim e para você. Eles estavam na sombra de alguém, a bênção era de Faraó, a riqueza era para o Egito, para Faraó, mas eles agora se acostumaram, e se envolveram, se transpassaram em muitas dores, e o pecado entra, e agora se distancia do Senhor, já não tem mais o culto, já não tem louvor, já não tem mais sacrifício ao Senhor, mas Deus, como eu já disse, tem um plano perfeito, e no capítulo 12 do Gênesis, Ele começa a escrever uma nova história para a nação de Israel. Sabe por quê? Ele é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus perfeito. É um projeto de Deus para a igreja. Todo esse contexto vai apontar para Cristo. E Cristo é o dono da igreja, é a noiva. Tudo isso aponta para mim e para você. Deus vem, o Antigo Testamento é a sombra do Novo, vem apontar um Cristo, vem apontar a igreja de Jesus. E no capítulo 12 ele diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo mês vos será um princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Você sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? No momento em que nós aceitamos a Jesus, o Senhor está falando assim, ó, vai começar uma nova história na tua vida. Eu tenho um projeto novo na tua vida.
Eu vou começar uma nova história nova com você. Eu estou projetando algo maravilhoso para você. Era isso que Deus estava dizendo para a nação de Israel. É uma nova história com vocês. Eu estou escrevendo um caminho novo. E é isso, quando nós aceitamos a Jesus, começa tudo novo na nossa vida. Quando nós nos rendemos a Cristo, começa tudo novo. No verso 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Sabe o que eu identifico nesse texto? Percebe que era um cordeiro para cada casa? Irmãos, o cordeiro é Cristo. O cordeiro é Jesus Cristo. E a casa simboliza a igreja. É um cordeiro para cada casa. Mas, olha o 4 que diz: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Está dizendo que era para, se o cordeiro for muito, não era para sobrar. Se sobrar, sobrasse pouco. Era para eu dividir com o irmão. Nossas famílias são pequenas, então vamos reunir aqui e vamos comer o cordeiro na casa. Você percebeu que não era para comer fora da casa? A casa é a igreja. Se alguém acha que tem comunhão com Jesus fora da igreja, está enganado. É na igreja. Era comunhão, era para unir. Você percebe que Deus está unindo o povo de Israel. Aquelas famílias pequenas estavam tendo o privilégio de se unir. Vamos unir dentro da casa. Vamos estar dentro da casa. Vamos estar em comunhão na casa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Mais uma vez nós estamos identificando Jesus. É para pegar o cordeiro. É para entrar dentro da casa. E é para comer em comunhão. É a ceia do Senhor. Você sabe, o melhor culto que você tem todo mês é o culto da ceia do Senhor. Aonde você está na presença de Deus, dentro da casa do Senhor. Ninguém tem comunhão com Cristo fora da igreja. Não dá para ter comunhão na sua casa. Não dá para ter comunhão na rua. Não dá para ter comunhão no shopping. É na igreja. O local estabelecido para adoração é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada pode vencer a igreja. Nada pode parar eu e você. Deus está dizendo: ó, por que você está temido? Por que você está aflito? As portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra você. Somos a igreja, estamos em comunhão com Cristo. Por isso que é muito importante o cristão identificar a necessidade de estar em comunhão com Cristo. Não importa a diversidade, o segredo é estar ligado no corpo. O segredo é estar em comunhão com Cristo. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, o meio dele. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo. O Senhor Jesus celebra a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor. Irmãos, é tão lindo esse texto, tão maravilhoso esse texto.
Quando o escritor do Êxodo escreve, e ele relata isso para o povo, e tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras. É tão importante, é tão sério isso, que às vezes eu me pego orando: Senhor, cobre com teu sangue, coloca o teu sangue nos umbrais, coloca o teu sangue lá, Jesus, coloca uma marca lá, para quando o mal vier, ele ver que ali existem pessoas que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Protege a minha casa, guarda os meus bens, Jesus, é um direito nosso. E eu comecei a pensar, irmãos, no verso 10, no verso 10 diz assim, no verso 11 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Aqui está falando de preparação. O povo de Deus ia ser tirado do Egito. Deus ia libertar o seu povo da escravidão do Egito. Percebe que aquilo que era uma bênção na vida de Faraó, uma bênção grandiosa, uma riqueza sem tamanho na vida de Faraó, agora começa a escravizar o povo de Deus no Egito, porque o povo de Deus esqueceu que tinha que ir para Canaã. O povo de Deus que esqueceu que tinha que passar um tempo lá, mas não podia esquecer da promessa. O povo esqueceu da promessa. Deus tinha feito a promessa, agora eles ficam no Egito. Isso acontece na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus vão para a Alemanha, e há quem diga que eles chamavam Berlim de Jerusalém, se esqueceram que tinha uma promessa, e o Senhor estava prestes a cumprir a promessa, informar uma nação num só dia. Deus não esquece do que Ele prometeu para mim e para você. Deus não esquece daquilo que lá anos atrás Ele te prometeu, e você muitas vezes se esqueceu, e eu muitas vezes me esqueci, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu sou um Deus que zelo pela minha palavra, e cumpro as minhas promessas. Talvez você ouviu a promessa e parece que tudo deu errado, mas não se esqueça que quem fez a promessa é fiel para cumprir. E quando nós vemos os pés calçados, o cajado na mão, cingidos os ombros, preparados, porque eles iam sair da escravidão. E não é comigo, não é diferente comigo, com você. Quando nós deixamos o mundo, nós passamos agora para uma vida nova. E essa preparação, sabe o que ela fala? Ela fala do arrebatamento da igreja. Deus está muito perto de buscar, de mandar o seu Filho a buscar a sua igreja. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos com os sapatos calçados, com o cajado na mão cingidos, preparado para o grande dia do arrebatamento, aonde Jesus virá buscar a sua igreja? O povo de Israel estava prestes a ser libertado. E Moisés está dando uma orientação: olha, vocês têm que estar assim, vocês têm que estar assados, vocês têm que estar tudo pronto, certinho, porque nós vamos deixar o Egito. Eles nem acreditavam mais que Faraó pudesse deixar eles sair do Egito. Mas Deus deu orientação: quem prometeu é fiel para cumprir. Agora chega a época mais importante. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Irmãos, nós vivemos em épocas difíceis. Nós estamos no meio da pandemia. E aqui no texto do Êxodo, ia passar o anjo da morte, e ia ferir o primogênito dos animais e o primogênito de todos os habitantes do Egito. E agora nós estamos vivendo num momento em que a pandemia está aí. E você sabe o que me alegra ver essa pandemia? Que eu estou vendo crente com os umbrais na casa. O Covid aí tem cercado o mundo, pessoas. Eu perdi esse ano, só esse ano aqui, eu acho que uns 25 amigos foram embora.
pessoas que não quiseram aliança com Cristo, pessoas que não pensaram na vida eterna, pessoas, não, eu vou viver minha vida, está muito boa a minha vida, e aí fora no Egito, o anjo está passando, mas os crentes, Deus tem livrado eles, Deus tem cuidado no crente. Mas pastor, e aquele crente que morreu? Pastor, aquele crente que morreu e pegou o Covid e morreu, sabe o que Paulo deixou uma mensagem para esse crente? Olha, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro, é ganho, para o crente não há prejuízo. Se ele sai desse projeto, ele vai para um projeto maior, que é o paraíso. Jesus disse para o ladrão da cruz, um homem cheio de mácula, de pecado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem projeto negativo para o crente, mas eu estou vendo algum crente sendo liberto. Sabe o que é isso? É o sangue nos umbrais da casa. O anjo passou, não, pegou o Covid, não, mas está curado em nome de Jesus, recebeu uma cura. Eu tenho uma mensagem para você que pegou o Covid e está aqui glorificando o Senhor. Sabe o que Deus manda eu dizer para você nessa noite? Deus tem projeto com você na terra. Deus tem um projeto com você nessa terra. Louve, exalte, adore o Senhor. Se Ele permitiu que você estivesse aqui, é porque Ele ainda tem projeto com você. Não se esqueça da promessa. E aquele sangue vos será por um sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, ó, o Senhor dizendo, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu acabei de dizer. Irmãos, eu perdi muitos amigos, e muitos deles não quiseram, ou negligenciaram, ou achou que teria mais tempo. E essa terrível doença os levou, ceifou. E às vezes eu olho, quem somos nós para julgar a salvação de alguém? Cabe a Deus julgar. Mas eu vejo pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor. E agora nós vemos o quão foi importante para nós, que persistimos um pouquinho mais, em tempo de pandemia, em tempo de dificuldade, nós estivemos na presença do Senhor, e o Senhor nos guardou. Irmãos, eu sou diabético, e eu comecei a me preocupar, e todo dia eu orava: Senhor, me ajuda, me guarda, me livra, Senhor, me ajuda. Irmãos, até agora o Senhor tem me poupado. Eu falei: Jesus, eu não sou pegar essa doença, eu não sei, essa enfermidade que eu tenho aqui, isso que é um perigo quem tem diabetes. E o Senhor tem me guardado. E eu conheço alguns irmãos que pegaram, contraíram essa doença, esse vírus. Irmãos, estão aqui louvando a Deus. E quando eu olho, eu falo: meu Deus, que coisa gloriosa. Olha o sangue nos umbrais, olha lá, Senhor. Agora eu enxergo Jesus, o sangue nos umbrais, nas casas do crente, na vida deles. E por esses dias, irmãos, nós tivemos algo maravilhoso aqui. Foi a ceia do Senhor. E nós participamos da comunhão dentro da casa do Senhor, em comunhão com Cristo. Essa foi a melhor vacina. É a melhor vacina contra o Covid, é a comunhão. Porque se Deus determinar, não tem nada, não tem vacina nenhuma, não tem remédio. Mas se nós estivermos lavados e remidos em comunhão com Cristo, nós passaremos. Com certeza Jesus virá buscar a sua igreja, e muitos não estão preparados. Quando eu olho para o texto dos lombos cingidos, eu vejo uma preparação. Nós temos que estar preparados, nós não sabemos o dia nem a hora. Eu não sei se essa é a primeira, se é a última, qual praga que é essa, esse Covid. Só sei que muitas vidas têm deixado a terra sem salvação, mas a igreja está triunfante, e aqueles que assim o foram, estão com Cristo. Paulo deixou um exemplo para nós: o viver para mim é Cristo,
e o morrer para mim é lucro. Glorificado é o nome do Senhor, que nos preservou, que tem projeto com a igreja. Deus tem projeto com você nessa terra. No verso 14 diz assim: e esses dias vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Até hoje, o povo de Deus celebra a Páscoa. Sabe por quê, irmãos? Eles lembram do dia que o Senhor livrou eles do Egito, do mundo. Tudo aquilo, o mundo, ele está aí para nos servir. Nós podemos no mundo prosperar, ganhar e sermos abençoados, mas não esquecermos do Deus que proveu toda a bênção. É Deus que provê todas as coisas para mim e para você. Não se esqueçamos do Senhor, não esqueçamos do altar, de estar, o povo de Israel esqueceu. Deus agora fala, não, eu vou criar uma história nova, um projeto novo para o meu povo. E agora sabe que estabelece esse sacrifício aqui, nesse memorial, Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai na cruz do Calvário e fala, agora eu vou resolver. Nós estávamos debaixo de um projeto que era simbólico, mas não tinha valor, mas tinha importância pelo quê? Pela obediência, porque era o sangue do animal, era um ato simbólico, se eu ver o sangue eu vou livrar, mas aí ele estava falando prefiguradamente do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, que redimiu eu e você, que nos comprou na cruz. Agora Jesus vai na cruz do Calvário, faz o sacrifício perfeito, e agora é diferente, hein? É diferente porque Ele nos comprou. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus. É isso que as pessoas negaram. Essas pessoas que passaram pelo processo do Covid e foram embora, eles negaram a Cristo. Eles poderiam falar da verdade, um momento tão difícil, eu vou procurar uma igreja, porque hoje não falta igreja, tem igreja de todo gosto. Mas eles negaram a Cristo. Eles não quiseram a Cristo. É isso, é. Você sabe qual que é a maior dificuldade minha e sua? É quando nós negamos a Cristo. Quando alguém nega a Cristo. O sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Jesus foi lá, vou cumprir, eu vou ser o sacrifício perfeito. Tudo que nós anunciamos nesse texto aqui, foi Jesus e cumpriu. E agora, Ele institui a Páscoa com os apóstolos. Ele falou, agora vai ser assim, eu vou mudar agora aqui, ó, nós vamos fazer assim, agora é do meu jeito, agora vai ser assim, ó, nós vamos comemorar a Páscoa, mas agora será a ceia do Senhor. A igreja celebra todo mês a ceia do Senhor. Irmãos, é o culto mais importante para mim e para você. Todo culto é importante, que nós estamos aqui na presença do Todo-Poderoso. Mas a ceia, o memorial, quando nós lembramos, Jesus morreu na cruz por mim, deu a sua vida por mim, verteu o seu sangue por mim, me comprou com preço de sangue. Irmão, valoriza isso. Jesus virá buscar a sua igreja, e a igreja está preparada, e a igreja está consciente desse dia, onde nós vivemos para o mundo, para as coisas do mundo. Nós temos que viver para Cristo. O viver para mim é Cristo. Paulo renuncia uma vida para viver para Jesus. Venha para a igreja, ouça a palavra, valorize o momento de adoração que você tem, cada segundo, cada minuto de adoração, valorize na presença de Deus. É muito importante. Muito bem, Deus livrou o povo do Egito. E Jesus virá nos livrar desse mundo. Jesus virá. Isso é uma verdade inegável. E nós vemos nesses últimos dias que muitos não acreditam nisso. E vão perder a oportunidade. Que eu e você não possamos perder a oportunidade de todo dia levantarmos da nossa cama
e louvarmos a Deus pelo dia de trabalho, pela empresa que trabalhamos, por aquilo que nós temos, por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas sabermos que nós não somos daqui. A trombeta vai tocar e nós temos que estar preparados. Como Moisés falou para o povo: estejam cingidos os vossos lombos, estejais preparado a igreja do Senhor para o grande dia, que o Senhor virá nas nuvens e levará a sua igreja. E Ele está dizendo: olha, tenha sangue nos umbrais da sua casa, tenha sangue, porque eu vou olhar e aqueles que estiverem lavados, tiverem conformidade com a minha vontade, eu os levarei para mim. Havia uma promessa para estar em Canaã, e a igreja tem uma promessa para a Nova Jerusalém no céu. Não perca essa oportunidade. Sabemos que esta é uma verdade absoluta, e a trombeta vai tocar. Eu gostaria de saber nessa noite, se alguém que está nos visitando quer aceitar a Jesus, ou quer se reconciliar com Jesus. É um momento muito importante na minha e na sua vida, onde nós podemos refletir, ou se tem alguém que fala: por algum motivo eu me entristeci, e eu queria renovar minha aliança com Cristo. Eu não quero ficar fora desse projeto da salvação. O Cordeiro foi vertido na cruz do Calvário. Se tem alguém nesta noite que desejou no seu coração ter essa aliança com Cristo, levante a sua mão, que nós iremos orar por você. É um projeto lindo de Deus para mim e para a sua vida. Se não tem, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por todos que estão aqui, e que nós possamos ter na nossa vida sangue nos umbrais das nossas casas. Essa é a marca do crente. Amém? Eu quero orar com você, que se coloque em pé, nós vamos orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós cremos no teu poder, que essa palavra, que essa simples palavra possa ter efeito nos corações e edificação, para que nós possamos estar todos os dias, Pai, preparados para a tua vinda, Jesus. Nós sabemos que é um assunto difícil, mas a humanidade não quer, mas nós estamos aqui louvando o teu nome, nós estamos aqui preparados, aguardando, Senhor, a tua vinda. Nos ajuda, Jesus, porque vivemos num mundo difícil, num mundo, ó Deus, onde tudo é muito difícil, Pai, mas nós somos lavados e remidos pelo teu sangue, Jesus, e nós te louvamos, nós te adoramos. Abençoa a tua igreja, dá uma semana de vitória, dá uma semana de bênção, ó Deus, guarda a vida dos teus filhos, que nós jamais possamos nos esquecer do altar, que nós jamais possamos esquecer de ti, estar sempre dependente de ti, por mais bênçãos, por mais riquezas, por mais coisas que possam acontecer na nossa vida, que nós possamos sempre lembrar do teu nome, porque tudo vem da tua mão. O Senhor é um Deus que provê todas as coisas, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.